Sejam muito bem-vindos à Igreja Memorial Batista. Iniciaremos em alguns instantes mais um culto a Deus. Antes, fique atento a esses avisos. O Ministério de Integração e Comunhão convida aos irmãos que passaram a integrar o rol de membros da igreja no primeiro semestre desse ano, que participem do Tour Memorial, que consiste em visitar alguns ministérios da igreja, biblioteca, berçário, gabinete dos pastores e outros locais. Esse evento será realizado no dia 24 de agosto, um sábado, às 9 horas da manhã, e as inscrições podem ser realizadas no balcão desse ministério logo após os cultos. Almoço da Família Memorial será no próximo domingo, dia 25 de agosto. As inscrições podem ser feitas hoje, no espaço de convivência, após os cultos. Reunião mensal do Conselho da Igreja. Ocorrerá na próxima terça-feira, dia 20 de agosto, às 19h30, no mini auditório, a referida reunião, onde apenas os membros do Conselho poderão apresentar propostas e votá-las. Porém, todo membro da igreja que estiver presente poderá discuti-las. Participe! O Ministério Crescer está com inscrições abertas para a Liga Esportiva 2019, para crianças de 4 a 12 anos. Teremos futebol, práticas esportivas, café da manhã, almoço e lanche da tarde. Acontecerá no sábado, dia 24 de agosto, das 9 às 17 horas. Inscreva seu filho. Treinamento para os pequenos grupos multiplicadores PGMs, com o pastor Fabrício da Junta de Missões Nacionais. O evento será realizado no dia 20 de agosto, às 19 horas, e os irmãos que quiserem participar poderão se inscrever no balcão de integração e comunhão. Lembre-se de manter o celular no modo silencioso para que não ocorram interrupções no culto que se inicia agora. Bom dia a todos, com alegria, nesta manhã, quando a Igreja do Senhor se reúne para adorá-lo, cultuá-lo, nesta manhã de domingo. Hoje é o dia denominacional, Dia da Juventude Batista, e aqui vai o nosso abraço, a nossa saudação a todos os jovens. Inclusive estou sendo informado que muitos estão prestando concurso e talvez a justificativa da ausência no culto de hoje. Que Deus esteja abençoando, estejamos orando por esses jovens, onde quer que eles estejam. Seja bem-vindo, você que nos visita, que está conosco, você que nos assiste pela internet, com uma nova projeção de imagem, que nós estamos iniciando a partir de ontem. Que Deus possa estar assim nos abençoando, que este seja um culto de louvor, de gratidão ao Senhor pelos seus benefícios, seus atos poderosos que tem realizado entre nós.
Meus irmãos, mesmo assentados, eu convido todos a cantar Santo, Santo, Pai bondoso, e que em reverência louvemos ao Senhor e façamos deste hino a nossa oração agora pela manhã. Oremos. Grandioso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, neste teu dia, para te louvar e engrandecer o teu nome, ó Pai. Ser com cada família, com cada um que teve o privilégio de estar aqui conosco neste momento, e abre os nossos corações, Senhor, para cada momento deste culto, afastando qualquer coisa que venha impedir, Senhor, a nossa comunhão contigo. Ser com este momento de adoração e de louvor, com a mensagem de hoje, é o que nós pedimos no teu Filho amado Jesus. Amém, Pai. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Santo,
Hoje é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Bom dia para você que chegou até aqui para prestar um culto a Deus. E eu posso estar olhando ali atrás a irmã Manuela, que há vários domingos não pode vir e hoje está conosco e nos alegra muito. Bom dia para você que acompanha este culto pela internet. E vai uma palavra especial para a irmã Abigail, que quando o pastor com o corpo diaconal foi visitá-la, ela disse que dominicalmente fica assistindo o culto. Bom dia para você também, irmã Abigail. Agora uma palavra especial para os visitantes. Se você nos visita nesta manhã, eu peço a gentileza que fique de pé, para que a igreja possa reconhecê-lo e dar um aperto de mão, e nesse gesto de mão estendida, você sentir a alegria que a igreja sente em receber você. Eu quero registrar a presença do casal Estela e Jefferson, da igreja de Icaraí, que está também conosco hoje. E quero mencionar com muita alegria a presença do coral evangélico, regido pelo maestro Emílio de César, que a presença de vocês, louvando ao Senhor, nos honra muito. Assim são todos, vai honrar ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. E convidamos que voltem outras vezes para participar do culto, louvar a Deus conosco. Que nós tenhamos um culto maravilhoso para sairmos daqui mais tementes a Deus e com a edificação de nossa vida espiritual. Ainda neste momento tão importante de comunhão, nós queremos apresentar à igreja alguns irmãos que estarão retornando, alguns ao hall de membros da igreja e outros por transferência. Quero pedir a esta família que fique em pé, o Roberto Carlos, o João Gabriel e a Marta do Amaral, que fiquem em pé onde estiverem. Estão retornando então à comunhão da igreja. O irmão que estiver perto, é importante dar um abraço. E também o Mateus Feitosa Dias Pinheiro, filho do pastor Azugaray, que já está perfeitamente integrado conosco, trabalhando. Enfim, estaremos apenas regularizando a sua situação, pedindo a sua carta para a igreja. Ainda neste momento de comunhão, irmãos, é muito importante os irmãos procurarem ali o nosso balcão de integração, estendendo agora o convite, para que todos no próximo domingo usufruamos deste momento de comunhão, almoçando juntos, almoço da família memorial. Então, você pode fazer a sua inscrição hoje, também ainda no próximo domingo, mas é muito importante que você saiba que nós temos levado no máximo 10 minutos para servir a refeição. Vinde e vede, quem não acredita, né? É uma experiência que tem sido muito agradável. Quero também estender neste momento a informação de que este balcão da integração, o point da integração, que tem sido atualmente ali coordenado pelo irmão Tis, que está aqui ao meu lado, ele é um local que tornou-se, o nosso desejo que se torne ali um local de informações gerais sobre a igreja. Você quer se tornar membro da igreja, dirige-se ali. Você quer informação sobre algum irmão enfermo, será anotado o nome. Durante a semana eu pessoalmente estou ligando, em nome do ministério, do pastor, para informar estas coisas. Então, qualquer solicitação. E ainda dizer que o pastor Jair, que está lá em Cavalcante neste final de semana, lembra a todos que querem participar do treinamento para os pequenos grupos multiplicadores, com o pastor Fabrício. Este treinamento será realizado agora, neste dia 20, às 15 horas aqui, ou lá no templo, né? Então, os irmãos devem também fazer a sua inscrição ali no balcão de integração. E, por fim, há um convite muito especial que a irmã Débora, coordenadora do Ministério Crescer, está fazendo aos pais que ainda não inscreveram os seus filhos para o evento muito importante que acontecerá, a Liga Esportiva, que anualmente ocorre aqui, das 9 às 17 horas, para os meninos de 4 a 12 anos. Você também deve fazer a sua inscrição, aí neste caso, ali no Ministério Crescer, porque neste valor que está aí, já está incluído o almoço, lanche, curativos, tudo nós temos incluídos aqui, nesse dia tão especial para a nossa juventude.
Que Deus abençoe a todos. Uma palavra agora do nosso Ministério de Juventude da Igreja. Bom dia, igreja. Meu nome é Guilherme e eu venho trazer um informativo sobre a juventude, como ela atua pelos esportes. Os esportes da nossa igreja são promovidos pelo Grêmio Memorial, presidido pelo irmão Diácono Cláudio, mais conhecido como Flepa. E a juventude, ela participa ativamente de todas as atividades que a gente tem aqui durante a semana. Nós temos terça-feira, às 19h30, realizado o vôlei misto, tanto para homens quanto para mulheres. Na quinta-feira, às 19h30, o futsal masculino. Na sexta-feira, às 19h30, o futsal feminino. E no sábado pela manhã, às 9h, um futebol no gramado, tanto para homens quanto para mulheres que desejarem vir aqui. Essa comunicação ela é feita mediante grupos de WhatsApp, né? Então, se algum irmão jovem ou adulto quiser mais informações, pode me procurar ou procurar o irmão Cláudio ao final de qualquer culto, que a gente pode passar para vocês mais informações. Muito obrigado. Cantemos, Tu és fiel, Senhor. Enquanto assim o fizermos, estaremos dedicando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Tu és fiel, Senhor.
Rendemos graças, Senhor Deus, pelo privilégio, Pai, de participar deste momento. Senhor Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor conceda sabedoria ao teu povo, para que possamos aplicar, Senhor, todos esses dízimos e ofertas, Pai, de acordo com os teus projetos e com os teus planos, Senhor, para a tua igreja. Quero te pedir, Senhor, também que o Senhor abençoe aqueles, Pai, que estão em busca, Pai, de trabalho, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, as nossas vidas. Senhor Deus, obrigada também, Pai, não somente pela oferta, Senhor Deus, dos bens materiais, mas também, Senhor Deus, pelas vidas, Senhor Deus, que têm trabalhado no Teu reino, pela proclamação do Teu Evangelho, Senhor Deus, para a edificação da Tua igreja. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, são muitos os enfermos da igreja, temos orado, intercedido por eles diariamente, de terça a sexta-feira, também nas nossas reuniões de oração, e muitos irmãos também visitando os nossos enfermos. Nós queremos lembrar de maneira especial, nesta manhã, a irmã Olinda Carvalho, que é mãe do nosso pastor Davi. Ela está passando por um momento difícil na sua saúde. O pai do nosso irmão Lincoln também está num momento bastante delicado da sua vida e humanamente não há esperança para o caso dele. Vamos estar orando a Deus pela família do irmão Lincoln. E lembrando de todos os demais enfermos da igreja, temos aqui o irmão Alessandro, conhecido como Xambão, fez uma cirurgia também breve para correção de alguns detalhes. Temos aqui a irmã Cristina também, carece das nossas orações. O irmão Ataíde já está no quarto, estava na UTI, enfim, muito grande, irmãos, a lista. Nós temos aqui no nosso boletim arrolado esses nomes. E queremos interceder, então, a Deus em favor de todos aqui. Quem fará esta oração, com muita alegria, eu peço que ela fique em pé nesta hora, primeiramente, a nossa irmã Manuela Torquato, que além de ter enfrentado algumas enfermidades, também ela fará a oração lá do lugar onde ela está, ou virá à frente, ela poderá orar daí, minha irmã, viu? Daqui a pouquinho. Então, é uma alegria revê-la. Irmão Manuel, o irmão Torquato, tem tido diversas vezes a nossa assistência, o nosso carinho. Estamos orando a Deus pela vida dele. E você que quer apresentar diante do Senhor o seu motivo de oração, nesta hora você pode ficar em pé, colocando diante do Senhor a sua gratidão por mais um ano de vida, por mais um ano de vida conjugal. E por esses motivos, nossa querida irmã Manuela Torquato estará orando, e também pela palavra de Deus que há de ser ministrada ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor, queridos. Querido Deus e Pai, nosso amado Senhor, que toca com a brasa viva do Teu altar o Teu povo nesta hora. É muito bom, ó Deus, estar aqui na Tua presença e Te louvarmos e clamarmos pelas Tuas misericórdias, ó Deus, pela igreja, pelo Teu povo, por esse momento tão importante em nossas vidas, quando o Teu povo se levanta para clamar em coração e dobrar os seus joelhos espirituais diante de Ti. Pai querido, é muito gostoso estar na Tua presença e saber que Tu nos sonda, Tu sonda o coração de cada servo Teu nesta hora. E nós vimos, ó Deus, o Teu poder caído sobre a igreja, a Tua unção, o derramamento do Teu Espírito sobre cada um que está realmente ligado ao Teu trono, Te conhece e tem experiência com o Senhor. E aquele que Te conhece, mas não tem experiência viva no Teu altar, acorda, ó Deus, acorda a Tua igreja, acorda o Teu povo, acorda, ó Deus, aqueles que estão acomodados, que na hora da dor não sabem suportar. E Tu és o Deus que nos consola, que nos prepara, que nos levanta para momentos difíceis na vida, de tal maneira que a gente não percebe a dor. Nós Te louvamos, Te adoramos e Te pedimos por esse coral maravilhoso, que cada voz seja ungida por Ti, ó Deus, e que Teu povo cante, e cante para Teu louvor em casa, na rua, por onde estiver, que a Tua igreja possa cantar louvores ao Senhor, e que a vida da Tua igreja seja uma vida de bênção, de paz, de harmonia, de comunhão. Ó Deus, toma a liderança da Tua igreja em Tuas mãos e renova, ó Deus, cada dia. E os nossos olhos percebem as mudanças que o Senhor tem feito. E Te agradecemos, ó Deus, pelos anos que aqui estamos. Ó Deus, que cada servo Teu aqui hoje possa sair renovado espiritualmente e saber que diante do Teu trono as nossas dificuldades ali estão entregues.
O Senhor conhece a dor de cada coração, a necessidade de cada lar. E nós te pedimos, ó Deus, por essas vidas que aqui estão clamando pelo teu toque, o toque da tua mão e o derramamento do teu Espírito sobre a tua igreja. Guarda-nos, ó Deus, de vivermos longe de ti, porque nós queremos, ó Deus, uma vida ativa, uma vida firme, uma vida no teu altar, de tal maneira que a gente possa ouvir a tua voz dentro da nossa alma, sentir o toque e a tua presença, ó Deus, dentro dos nossos lares, das nossas vidas, e nós te adoraremos para sempre. Fala, Deus, nesta manhã, usa o teu servo de uma maneira profunda e eficaz. Fala, Deus, das nossas almas e desperta a tua igreja mais e mais. Abençoa essa juventude, ó Deus, de tal maneira que será a igreja do amanhã. Desperta, ó Deus, o teu povo para ouvir a tua voz e dar-nos momentos de paz descansando em ti. É a nossa oração nesta manhã, no nome de Jesus. Amém.
Irmãos, eu quero, dentro do mês da juventude, voltar a este assunto e, de alguma maneira, trazer uma contribuição, algumas orientações bíblicas a respeito do tempo da juventude, que acredito que é o tempo de muitos de nós. E talvez você esteja pensando que a sua juventude já acabou, que você não tem mais nenhuma contribuição, mas alguma coisa fica, e com certeza nesta mensagem, a sabedoria, que é a maneira que nós agimos, e de maneira certa, com sabedoria na presença do Senhor. O tempo da juventude é um tempo de muita energia, de muita euforia, todos nós sabemos disto. Que quando nós entramos na juventude há uma mudança muito significativa em todos os aspectos. Na questão do físico, na questão do emocional, nas experiências com Deus e em tantas outras áreas, em tempo de mudanças, de aquisição de responsabilidade, universidade, trabalho, para alguns, namoro, noivado, casamento. A verdade é que a juventude é um tempo muito especial, talvez um dos mais significativos na vida de alguém. E quando nós pensamos hoje, ser jovem não é fácil. Aliás, nunca foi. Em todo o tempo, em todas as épocas, em todas as gerações, sempre houve o conflito, ora com os pais, ora com os professores, ora com a igreja, ora com os pastores, aquele tempo da rebeldia, aquele tempo de assumir determinadas posturas, um tempo de se estabelecer algumas atitudes de independência, um tempo de turbulência para muitas pessoas, o que fazer, e agora virei jovem, o que faço? E é um tempo de muita turbulência, fora as questões complexas pelas quais as pessoas passam com seus dilemas pessoais. Mas eu gostaria nesta manhã de estar falando sobre um ingrediente que eu acho extremamente importante na vida de qualquer pessoa, mas em especial na vida da juventude. Por quê? Porque muitas vezes nós nos preocupamos com o nosso corpo, queremos estar muito bem com o nosso físico, e nós queremos que a nossa massa magra aumente e a gorda diminua, e nós queremos de alguma maneira estar apto para todas as coisas, e nós desenvolvemos o nosso físico, desenvolvemos o nosso intelecto, aprendemos muitas coisas, o nosso conhecimento, de uma certa maneira, ele explode. Mas eu acredito que o ingrediente necessita, que é a sabedoria. Nós percebemos uma quantidade de jovens com potencial tremendo, incrível. São talvez os melhores da classe. São aqueles que estão despontando. Nós temos jovens que são brilhantes, que conseguem aprender, que conseguem conhecer, que conseguem realmente manipular tantas coisas. Mas nesta manhã eu gostaria que você pensasse sobre isso, de você acrescentar o ingrediente da sabedoria em tudo aquilo que você faz e tudo aquilo que você é. Eu ganhei recentemente uma Bíblia de um casal aqui na igreja, a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. É uma Bíblia que a Sociedade Bíblica do Brasil lançou já faz um tempo, em que ela faz algumas substituições importantes em alguns textos, em algumas palavras. E manuseando esta Bíblia, uma Bíblia fantástica, espetacular, é uma das melhores que eu tenho para estudo, uma Bíblia super completa, e ela traz no esboço de Provérbios 3 tipos de personagens que Salomão destaca. Em todo o livro de Provérbios, Salomão, segundo este comentário da Bíblia Nova Almeida Atualizada, Salomão ele trabalha com 3 tipos de personagens principais. O primeiro, o sábio; o segundo, o insensato; e o terceiro, o simples. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para que nós pudéssemos pensar sobre o sábio. Provérbios, no capítulo de número 2, você pode acessar o texto bíblico.
E nós vamos estar vendo esses 3 personagens que Salomão nos apresenta, e destacando algumas características importantes. Provérbios, no capítulo 2, os versos de 3 a 5, diz assim: e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento do Senhor, porque o Senhor dá sabedoria, verso de número 6, para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. O sábio, na época desse tempo em que Salomão escreve, ele era considerado como o pai dos estudantes. Aquela pessoa que durante a sua trajetória aprendia, adquiria sabedoria e conhecimento e passava a ensinar as outras pessoas. E por isso ele era conhecido como sábio, era requisitado, buscado, pessoas se aproximavam para poder entender. Salomão, inclusive, foi uma dessas pessoas. Eu preguei aqui um sermão há pouco tempo, em que Salomão recebeu uma visita de uma mulher que ficou impressionada com a sua sabedoria. E a Bíblia diz que Salomão experimentou de todas as coisas. Pela sua sabedoria, ele chegou à conclusão de que tudo era vaidade. Nós encontramos aqui nesse texto, verso de número 6, que o Senhor dá sabedoria, que da boca de Deus vem a inteligência. Eu queria chamar a sua atenção nesta manhã para esse aspecto da sabedoria. Ter conhecimento, ter preparo intelectual, ter um bom físico, ser uma pessoa agradável, não necessariamente significa que você seja um sábio. Pelo contrário, desculpem a palavra um pouco que do nosso cotidiano, existem muitas pessoas que estão dando cabeçada por aí. São pessoas altamente preparadas, mas que lhes faltam a sabedoria, lhes falta sabedoria. O entendimento, a percepção espiritual, a calma, a prudência, pela qual Salomão vem trabalhando os primeiros capítulos de Provérbios, quando ele fala do juízo, quando ele fala do siso, palavra antiga, quando ele fala de alguns termos que significa que o jovem, que a pessoa precisa ter a sabedoria. E o sábio exercia este papel, transmitindo uma bagagem de cultura, de serviço, e dele próprio saía o exemplo, para que você possa entender a respeito da figura do sábio. Conta-se que um filósofo, ao atravessar um largo rio numa canoa, perguntou ao canoeiro se ele entendia de astronomia. Canoeiro, aquele remador, o que move uma canoa. E diz aqui que o canoeiro, então, conversando com aquela pessoa, estava sendo confrontado por algumas questões, como por exemplo, o filósofo pergunta a ele: você entende de filosofia, de astronomia? Ele disse: não entendo, Senhor. Em toda a minha vida nunca ouvi falar esse nome, respondeu o canoeiro. Sinto muito que você haja desperdiçado a 1/4 de sua vida, respondeu o filósofo. Você sabe alguma coisa de matemática? O pobre homem sorriu, meneou a cabeça e lhe respondeu: não. Então o sábio tornou a dizer: lamentavelmente você perdeu outra 1/4 da sua vida, meu amigo. Logo em seguida, o sábio filósofo perguntou pela 3ª vez: você sabe algo sobre geologia? Não, nunca ouvi falar, nunca fui à escola, replicou o canoeiro. Bem, amigo, quase toda a sua vida foi mal empregada. No mesmo momento em que se dava a conversa, a canoa bateu numa pedra, e enquanto o canoeiro tirava a jaqueta para nadar até a margem do rio, perguntou ao filósofo: o senhor sabe nadar? Não, respondeu o sábio. Então o canoeiro olhou para ele e disse: sinto muito, mas o senhor desperdiçou toda a sua vida com as ciências,
porque a canoa em poucos minutos afundará. Assim muitos de nós agimos. Nós nos preocupamos com tantas coisas, nos preparamos com tantas coisas, mas muitas vezes nos falta o essencial. Saber se conduzir, saber se portar. Nós temos pessoas brilhantes, temos ouvido de pessoas inteligentes, das mais variadas, temos ouvidos de engenheiros brilhantes que fazem cálculos complexos, mas que ao mesmo tempo não sabem fazer um simples arroz dentro de casa. Nós temos pessoas que possuem tanto conhecimento técnico. Por exemplo, nós temos pilotos competentes que operam com precisão dezenas de botões e põem a gigantesca nave no ar, mas que ficam sem ação diante de um ferro elétrico em casa ao passar a camisa. O que eu estou querendo dizer com isto? Estou querendo dizer com isto que nós devemos pensar que existem coisas em nossa vida que são essenciais. A sabedoria é uma delas. O saber se comportar, o saber agir. Não adianta nós termos todo o conhecimento, não adianta nós termos toda a parte técnica, científica, se nós não sabemos nos comportar no dia a dia. A ciência é a matéria-prima da sabedoria, já diz o comentarista do livro de Provérbios. Muito interessante quando ele comenta a respeito disto. Ele fala o seguinte: a ciência é a matéria-prima da sabedoria, a pedra não talhada com que vai se construir o bem-estar e a felicidade das pessoas. O conhecimento resulta da perseverança do estudo e da memória. A sabedoria requer a disciplina mental, que obriga a meditar sobre as consequências práticas na sociedade dos conhecimentos adquiridos. Há pessoas que valem enciclopédias, mas não possuem a sabedoria de um coelho, não sabem conduzir-se, vivem flagelos, vivem situações terríveis porque não sabem decidir, porque são imaturas, porque são inseguras, porque não estão adquirindo de uma certa maneira a vivência, a prática. São bons no que fazem, mas a questão emocional, a questão da sabedoria para ser aplicada no dia a dia, ela precisa ser buscada. É extremamente importante que você, juntamente com o seu conhecimento técnico, científico, a sua mente amadureça. Que você saiba se comportar diante das situações adversas. Nós precisamos preparar, sim, nós precisamos atentar que isto é uma condição indispensável para nós, saber se comportar em nossa sociedade com tanta complexidade. Não se pode confundir sabedoria com conhecimento. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa completamente diferente. O conhecimento é o conjunto de informações, conteúdos a serem assimilados. É toda a gama de informação, de conhecimento que nós adquirimos, é tudo aquilo que está em nosso HD, é a nossa memória, é a nossa forma de reproduzir conhecimento, de aprender novas línguas, de desenvolver cálculos. Mas este conhecimento muitas vezes não nos capacita para que nós possamos enfrentar as nossas crises diárias. Pessoas que desmaiam, pessoas que querem pular do prédio, pessoas que querem pular da ponte, porque essas pessoas não estão aprendendo a desenvolver a sua sabedoria de vida. Não suportam ouvir não suportam serem frustradas, não suportam perder, porque lhes falta a sabedoria de entender, de compreender, de retroagir, de ceder, de perder, e não apenas achar e acreditar que a vida toda nós seremos sempre vencedores. Vivemos um tempo de muita efervescência teológica nesse sentido, que você é vencedor e você sempre vai ser vencedor e que você nunca vai perder. E nós percebemos que não é tão assim porque nós perdemos. E aí nós ficamos meio que frustrados, por quê? Porque nos falaram que nós seremos sempre vencedores, que nós não experimentaremos derrota, e na primeira delas nós caímos, ficamos frustrados, nos rebelamos contra os nossos pais, nos rebelamos contra a igreja, contra Deus, e vamos embora. Porque não aprendemos
Não fomos orientados a saber discernir, a saber ter esse conhecimento que não vem da matemática, da geologia, da astronomia, do conhecimento técnico da universidade ou da escola, mas que vem da nossa experiência diária, do nosso conhecimento e da nossa experiência que nós vamos desenvolvendo. Nós não podemos confundir aquele conhecimento técnico científico com aquele conhecimento que a vida nos proporciona. Nós às vezes queremos proteger os nossos filhos, nós às vezes queremos proteger as pessoas, nós às vezes queremos blindá-los, queremos colocar de uma tal maneira que eles não podem sofrer problemas, eles não podem sofrer decepções, e nós estamos criando pessoas imaturas, que irão frequentar cada vez mais os consultórios de psicologia, os consultórios de psiquiatria, de neurologia, e louvado seja Deus por essa gente. Quantos de nós aqui não frequentou alguma época, ou em algum momento, o psicólogo, ou neurologista, ou psiquiatra, ou o próprio clínico geral? Porque necessitamos, porque são pessoas que são pessoas capacitadas, que estão para nos ajudar, e Deus usa essas pessoas que estão para detectar, para identificar problemas muitas vezes de ordem emocional, da desordem. Por quê? Porque há muitos conflitos e complexidades que nós não sabemos lidar. Eu terminei o meu namoro, vou pular da ponte, o que é isso? O meu pai me proibiu de sair do carro e eu vou sair de casa, como assim? Meu pai confiscou a minha mesada, retirou o cartão de crédito da minha mão. O meu namorado disse que não quer sair comigo no sábado à noite. Alguém tem uma caixa de Rivotril? E sou péssimo para remédio, é melhor ficar só no Rivotril. Senão eu vou falar outras coisas que não é por aí. Mas como assim? A sabedoria vem de Deus, e a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Nós precisamos trabalhar, entender e ensinar para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, que eles precisam se desenvolver na vida acadêmica, sim, o corpo desenvolve, mas a mente também, espiritualmente também, na experiência com o Senhor. O sábio é aquele que sabe fazer uma boa leitura do conhecimento que possui. Transforme o seu conhecimento, transforme tudo aquilo que você tem e passe a aplicar na sua vida pessoal, que lhe proporcione bem-estar, harmonia, tranquilidade. Você pensa que é fácil? Você tem um dia muito bem, acorda, toma um café maravilhoso, e você olha o sol, e você está disposto, e você fala assim, meu dia hoje vai ser maravilhoso. Aí logo alguém vem com uma notícia ruim, ou te procura para falar uma coisa que você não gostou, e você fala assim, pronto, foi-se o meu dia, acabou o meu dia. Principalmente se alguém fala que você está acima do peso. Ah, para quê? É verdade, pastor Francisco? O pastor Francisco está dizendo aqui, é verdade. Eu não quis nem te citar, tá, pastor? E aí o seu dia, a sua semana, o seu cartão de crédito extrapolou, porque você não percebeu na hora, e você foi gastando, e não percebeu que tinha que cuidar. E quando ele vem, você fala assim, pronto, eu vou quebrar o meu cartão, e vou tirar a minha conta do banco. Quantas vezes você já falou isso? E às vezes nós continuamos. Se nós fôssemos parar de contar as notícias ruins, que nós teríamos muitos motivos para parar, para retroagir, para abandonar. Nós teríamos muitos motivos para se rebelar, para ir embora, para abandonar a igreja, para falar com o Senhor, olha Senhor, isso tudo que eu acreditei é uma mentira. A vida não é vitoriosa coisa nenhuma, pois é só derrota. A vida, essa experiência que nós temos, a palavra do Senhor diz em Tiago, tendes por grande gozo, por grande alegria, o passar por provações. As provações são reais, elas existem, e se ela não chegou na sua porta, é uma questão de tempo. Jovem, sede sábio, entenda a sabedoria, adquire a sabedoria, leia os primeiros capítulos de Provérbios, que você vai perceber o verdadeiro culto à sabedoria. E eu falo culto à sabedoria, porque Salomão vai chegar à conclusão que a sabedoria é o próprio Deus.
que Deus é a própria sabedoria. E nós acabamos de ler aqui que Deus dá a sabedoria. Deixa-me exemplificar com mais um exemplo. No vilarejo da Europa, um respeitado rabino entrou na casa de estudos no momento em que os estudantes não esperavam e encontrou seus discípulos jogando dama. Quando eles deveriam estar estudando, lendo as Sagradas Escrituras, como era costume naquele tempo. Quando os alunos viram o mestre, ficaram confusos, sem saber o que fazer. Eles pararam o jogo imediatamente. Um dos discípulos, envergonhado, tentou se desculpar. Mestre, nos perdoe, nós queríamos apenas nos distrair um pouco. O velho fez um gesto bondoso e perguntou: vocês conhecem as regras de damas? Silêncio, ninguém respondeu. O rabino mesmo tratou de responder: olhem, vou lhes dizer as regras. A primeira é que 2 jogadas não podem ser feitas em seguida. A segunda, que somente se pode mover para frente e não para trás. A terceira, que quando se chega à última fila, você está livre para onde quiser ir. Vocês estão aprendendo lições muito importantes sobre a nossa existência. Prossigam com o jogo. Por favor, prossigam. O que esta história nos diz? Que nós estamos jogando, mas não sabemos as regras. Estes aqui estavam jogando damas, foram surpreendidos, e foi-lhes perguntado: vocês conhecem as regras do que vocês estão fazendo? Não, nós não conhecemos. É preciso conhecer. Existem regras. E a sabedoria se aplica. Não se pode viver aleatoriamente, sem que nada esteja acontecendo, sem a preocupação de que as coisas precisam ser cuidadas. É preciso sabedoria. Mas eu quero passar aqui, irmãos, rapidamente, para que você possa ver Provérbios capítulo 4. Olha o que diz aqui Provérbios capítulo 4, verso 7. Provérbios capítulo 4, verso 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento, estima e ela te exaltará, se abraçares, ela te honrará, dará à tua cabeça diadema de graça, uma coroa de glória te entregará. Adquire a sabedoria, seja sábio, e saiba se comportar diante do Senhor, e neste tempo, e se você tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Segundo aqui, irmãos, o insensato, Provérbios 1:7, veja lá, Provérbios 1:7, Provérbios no capítulo 1, verso de número 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Louco ou o insensato, na versão de alguns. O segundo personagem que Salomão traz, que eu gostaria de destacar aqui com os irmãos, exatamente este personagem que é o insensato, que é o louco, que é aquele que despreza a sabedoria e que despreza o ensino. É aquela pessoa muitas vezes que está tão envolvida com o academicismo, está tão envolvido com a sua vida profissional, que ele se esquece de buscar em Deus, que é a fonte de todas as coisas, inclusive do seu conhecimento, da sua sabedoria, e ele então se volta contra Deus e ele se esquece do Senhor. E como louco ele despreza. E quanto mais ele estuda, mais distante do Senhor ele vai se tornando. Poucos dias eu conversava com um médico muito famoso. E ele falou assim: o que você faz? Eu falei assim: eu sou pastor. E ele falou assim: olha, eu sou católico, mas eu estou vivendo uma crise de fé. Um senhor com quase 85 anos falou para mim: eu estou vivendo uma crise de fé. Pensei comigo, acho que já está um pouco tarde para ele viver crise de fé. E aí ele disse o seguinte: a ciência me fez duvidar de muita coisa no exercício da minha profissão. E aí eu disse a ele: pois para mim foi o contrário, a ciência reforçou cada vez mais a minha fé. Ele falou assim: eu não frequento mais a minha igreja católica, eu não consigo mais crer, eu não consigo mais entender. Porque teve o conhecimento, porque adquiriu o conhecimento técnico, porque é um bom profissional, mas não pôde perceber
que aquele conhecimento vem de alguém que é a fonte do saber, e que não há o conflito. Diz a palavra do Senhor no Salmo 14, no Salmo 53, são os dois salmos que iniciam da mesma forma. Diz o louco: não há Deus. O salmista retrata a palavra de um louco, de um insensato, que é o segundo personagem aqui que Salomão destaca. Diz o louco: não há Deus. Ele não entende que existe um Deus que é o autor, que é a fonte, que é a própria sabedoria e que criou todas as coisas, e que ainda continua dirigindo todas as coisas, o universo e tudo que nele há. Tolo ou insensato é uma definição para quem age com ingenuidade, de maneira infundada e boba. Também é considerado tolo aquele indivíduo que age com muita vaidade sem perceber suas próprias falhas. Prepotência e arrogância se torna um tolo. Acha que é o dono da verdade e acha que a última palavra é sua. Os jovens gostam muito de falar sobre isso. Eu ouço muito a respeito dessa frase. Vou reproduzi-la. Pessoas que falam assim: ele se acha o último biscoito do pacote. Você já ouviu essa frase? Ele se acha. E esse conhecimento leva à arrogância. Jesus combateu esse tipo de arrogância dos seus sacerdotes, que achavam que entendiam toda a lei, que achavam que eram as pessoas melhores, os mais santos, os mais preparados. E Jesus fala e fala: está vendo essa criança? Se não se tornar como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. Que sabedoria de Cristo! Contra aqueles homens que se achavam arrogantes e prepotentes, achando que todo o conhecimento da lei iria lhes salvar, quando na verdade a salvação é pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom do Senhor, é o Senhor quem concede, não é a nossa sabedoria, não é o nosso conhecimento. Seria uma insensatez, uma loucura nós acharmos diferente disto. E é por isso que ele chama de louco, de insensato. Não há Deus. Os insensatos dizem: não há Deus. O insensato e o louco não ama quem os repreende. A Bíblia diz sobre isso. Eu estou aqui agilizando um pouco mais no nosso tempo. Diz que o insensato não aceita a repreensão. E ao contrário, diz a Bíblia que repreenda o sábio e ele se fará mais sábio ainda. Agora, repreenda o louco que ele vai te odiar. Isso é tão claro, isso é tão perceptível em nossa vida. Aquela pessoa que possui sabedoria, quando você chama atenção, ela fala assim: muito obrigado porque você me chamou atenção. Mas vai chamar a atenção de um louco para ver como é que você não vai se tornar inimigo dessa pessoa. O louco, o insensato, pratica a maldade como divertimento. Isso está em Provérbios 10, 23. Eu fiquei impressionado com essa afirmação aqui. Se você quiser olhar, Provérbios 10, 23 diz que o louco pratica a maldade por divertimento. Ele se diverte praticando o mal. Que loucura! Queria atrapalhar a vida das pessoas. Eu poderia aqui, por exemplo, o insensato constrói a sua casa sobre areia. Mateus 7, 26. O louco constrói a sua casa sobre areia. Ele não calcula, ele não percebe a base, a fundação. Ele faz de qualquer maneira. Falta de sabedoria, de entendimento, de percepção. E traga isso para a sua vida pessoal, para a sua vida emocional, de adquirir esta sabedoria para você saber que qualquer construção tem que ser sobre a rocha. Lá em Juiz de Fora, uma mega empresa de construção comprou uma área muito cara. E um engenheiro que era amigo meu, pastor, colega de ministério, ele falou o seguinte: a empresa grande do Rio de Janeiro que veio aqui comprar essa área, eles pagaram um dinheirão, e quando foram fazer análise de profundidade, viram que aquele terreno não dava para construir absolutamente nada. Não se podia construir prédio, por quê? Porque não tinha fundação, era um terreno arenoso, era um terreno frágil, e eles não sabiam o que fazer, perderam um dinheirão, porque não se preocuparam em pensar, e queriam construir, e aqui iriam construir sobre areia.
Reflita sobre isso, pensemos sobre isso, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas decisões. A Bíblia diz: o tolo cruza os braços e destrói a sua própria vida. Eclesiastes 4:5. Mas Tito, capítulo 3, verso 3, vem e diz assim: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados com toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas o Senhor nos alcançou e nos tirou a loucura e a insensatez da vida. Em último lugar, irmãos, o simples é o terceiro personagem que Salomão fala aqui. Primeiro o sábio, segundo o louco e o terceiro o simples. Provérbios capítulo 14, veja lá. Provérbios no capítulo 14. Eu preciso destacar este ponto que é importante também. Provérbios no capítulo 14, verso 15. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Quem que é o simples? É um ingênuo, que dá crédito a tudo que as pessoas falam, muito próprio dos jovens, que acreditam em todo mundo, que muitas vezes não tem essa percepção, esse discernimento, que inclusive é um dom espiritual, de poder identificar, de poder saber, e acredita em todas as coisas, e qualquer palavra que recebe, pronto, acabou. Este é o simples pelo qual Salomão se refere. É o ingênuo, acredita em tudo, se encanta com tudo, que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, que muitas vezes falta ali o ingrediente da desconfiança, da percepção, do discernimento, porque não dizia até da dúvida. É aquele que não está firmemente comprometido nem com a sabedoria e nem com a loucura. Sabe por quê? Porque ele é facilmente enganado. Seu problema é que ele não aplica a disciplina necessária para obter crescer na sabedoria. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança o rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, aquele que é levada pelo vento é lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Este é o simples, que acredita em qualquer coisa, que vai em qualquer onda. E por que não dizer, e me desculpe se esta palavra vai te ofender, e que é fraco, e que sucumbe com tão pouco, e que cai e que se abate com tão pouco. Este é o simples, que não é nem sábio nem louco, é como se ele estivesse em cima do muro. Para onde alguém apitar, ele vai. Se é para cá, se é para lá, ele vai. E falta-lhe esse ingrediente da sabedoria de entender. E quem vai lhe dar essa sabedoria é o Senhor. Ela não é adquirida nos livros, mas ela é adquirida com o Senhor, na experiência com Deus. Temos, portanto, 3 personagens identificados nesta mensagem: o sábio, o insensato e o simples. O Senhor nos chama a sabedoria que vem do alto, que é pura, a sabedoria que é de Deus, a sabedoria que nos concede discernimento. É um dos dons espirituais, o discernimento, saber o que é certo, o que é errado. O Senhor nos chama a esta sabedoria. De que maneira nós podemos ser sábios? A Bíblia diz: lembre-se do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Hoje é um tempo da juventude. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais vem a dizer: não tenho neles vontade alguma de viver. Falta-lhe sabedoria. Lembre-se do Senhor. De que maneira nós podemos ser sábios? Vivendo de maneira sábia e justa, e piamente na presença do Senhor, no mundo rodeado de tanta perversidade, sabendo fazer escolhas, tendo discernimento entre o certo e o errado. De que maneira nós podemos ser sábios? Devemos nos amparar na palavra do Senhor, que é a fonte do saber, da espiritualidade, da fé, e tomar esta palavra como uma verdadeira sabedoria para a nossa vida, para ser aplicada ao nosso bem viver,
ao nosso bem-estar espiritual, da nossa fé, do nosso crescimento. Sabedoria que nos permite desfrutar da alegria, do contentamento, e aí sim, da vida vitoriosa e da vida frutífera. Este é um tempo da juventude e nós precisamos atentar para este ingrediente. Seja sábio, não aos seus próprios olhos, mas seja sábio, amparado pela palavra do Senhor. E vamos orar, e vamos ajudar, e vamos nos ajudar mutuamente. Vamos nos preocupar uns com os outros. Vamos parar o que nós temos que fazer para dar atenção àquelas pessoas que necessitam. Quantas vezes você está muito ocupado numa coisa e você fecha, para e fala assim: agora vamos conversar. Vamos dar atenção ao que precisa ser dado. Vamos cuidar de quem precisa ser cuidado. Vamos orientar. E esta igreja possui uma sabedoria impressionante. Essa igreja possui algumas pessoas com uma sabedoria. Eu fico às vezes impressionado quando eu converso com algumas pessoas. Que alegria, que força, que juventude. Que coisa impressionante que nos inspira. Pessoas que aprenderam a viver, que não venceram em todas as coisas, mas aprenderam. E que hoje estão felizes. Alguns dizem assim: pastor, só estou esperando partir para a glória. Só isso. Que coisa espetacular. De poder confiar, de poder dedicar a vida ao Deus que é a fonte de todo saber. Que nesta manhã nós possamos pensar nisto. Adquire a sabedoria, busque em Deus e peça com fé, não duvidando. Vamos orar, fiquemos de pé para que possamos orar. Eu quero aqui nesta oração convidar a nossa irmã Pambi para vir aqui orar comigo. Ela foi convocada para participar de um campeonato de natação em todo o Brasil. Ela é do Ministério com Surdos, ela possui deficiência auditiva. E ela foi convocada, ela foi chamada para participar. Ela me pediu que orasse por ela. Pastor, ore por mim, pela viagem, por esse campeonato. Ela, inclusive, já nos trouxe uma medalha aqui. Há poucos dias nós estivemos orando por isso. E que Deus abençoe a vida desta irmã neste campeonato. Que ela seja vitoriosa. Ela já é vitoriosa só de participar deste campeonato. Vamos orar. E eu quero agradecer ao Coro Evangélico de Brasília por estar aqui nesta manhã. Muito obrigado pela presença de vocês, através do regente, do presidente que eu conheci hoje pela manhã, e a todos vocês que aqui vieram, o nosso muito obrigado. O culto da noite será aqui também, por causa da logística do nosso musical Minha Adoração. Tudo foi transferido para cá, imagem e som, e daí o culto ter sido feito aqui. A noite, da mesma forma, será feito aqui. Venha direto para cá, porque nós teremos a terceira e última apresentação do musical Minha Adoração. Convide pessoas, ligue para os seus amigos, para os seus parentes, traga pessoas para poder participar deste belíssimo trabalho, este musical que a nossa juventude, juntamente com os adolescentes e o Ministério com Surdos, está realizando e trazendo aqui para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Pai, te louvamos, porque o Senhor é a fonte de todo saber, a sabedoria que vem do alto. O quanto que nós precisamos pautar a nossa vida, o quanto que nós precisamos, ó Deus, refletir e receber do Senhor direcionamento, aquela diretriz, aquela palavra certa, aquele comportamento, Pai, aquela atitude, aquela decisão, Senhor. Pai, que nós não venhamos a ceder diante das turbulências desta vida, que nós não venhamos, ó Deus, ficar... Como a tua palavra diz, nós ficamos, ó Deus, abatidos, mas não caídos, perplexos, mas não desanimados, Senhor. Que o Senhor nos dê condições de poder vencer as nossas lutas com sabedoria, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, aos pais, a cada um de nós, que possamos viver, ó Deus, sábia e justamente.
Muito obrigado pela tua palavra nesta manhã. Eu quero agradecer pela vida da nossa irmã Pame, que vai participar deste campeonato nacional. Vá com ela, esteja com ela. Ó Deus, que ela possa ser vitoriosa no seu intento, no seu objetivo. Cuida dessa irmã, de toda a equipe, de todas aquelas pessoas que estarão com ela, Senhor. Dá força, dá, ó Deus, energia para que ela possa alcançar o seu objetivo. Se for da tua vontade, Pai, ela alcançará aquilo que ela quer. A sua medalha, a sua vitória, a sua alegria, o seu contentamento, Senhor, não apenas para ela, para toda a equipe também, e por que não dizer para a nossa alegria. Obrigado, Senhor, pelo nosso coral que aqui veio, o coral evangélico de Brasília. Obrigado pelos nossos visitantes, obrigado por todos aqueles que vieram. Que o Senhor nos conceda uma noite de bênção, ó Deus, hoje neste musical, que nós continuaremos a louvar o nome do Senhor. Nós queremos te agradecer e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé cantemos Essência, Jesus, Essência do Louvor. Nós estamos inaugurando
hoje a nova capa do nosso boletim. Você percebeu? Ficou bonito, uma foto muito bacana, um colorido muito bonito. E dentro do nosso boletim, o Comemor, o Pacto Profundo, dias 30 e 31, final deste mês. Nós estamos aqui orando, pedindo ao Senhor a bênção dele, preletor pastor Alain Amorim, que está aqui à minha direita, e também o Mateus Santiago e a equipe de louvor neste congresso da Juventude Memorial. Vamos orar ao Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre esta igreja, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Podem assentar, irmãos. Tenham todos um bom dia.